Olá alunas, olá alunos, aqui é o Rodrigo, professor de vocês de Sociologia. A gente vai começar agora a videoaula número 7, que tem o nome aí de Evolucionismo Social. Nas aulas passadas, na última videoaula que eu fiz, nos exercícios que vocês fizeram, de leitura, no vídeo que eu passei do YouTube, a gente está trabalhando a ideia desse evolucionismo social e como isso influenciou nossa cultura, como isso influenciou a nossa nação. Então hoje eu queria retomar um pouquinho sobre isso, essa ideia, a gente vai discutir um pouquinho ainda dessa ciência, que eu já falei nos vídeos passados, dessa ciência que ela é muito preconceituosa, muito racista, muito xenófoba, ela é muito pejorativa. E eu queria discutir mais dois conceitos com vocês aí, a gente vai pensar um pouquinho como essa ciência racista se formou, discutir teorias eugenistas, a gente vai discutir também evolucionismo social. Eu preciso que até o final do vídeo vocês entendam essas palavrinhas, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá. Eu queria começar trazendo essa imagem para vocês, que é do vídeo que aquela professora da USP, a antropóloga, a Lilia Schwartz trouxe. Para mim é uma imagem muito pesada, para mim é uma imagem muito difícil. E ela mostra uma forma racista de fazer ciência. A antropologia surge daí para dizer que não, você não pode fazer isso que está sendo feito. Você não pode comparar humanos com animais. Mas essa imagem mostra o que para a gente? O surgimento de uma forma de analisar a sociedade a partir da biologia. Ou seja, então eu vou calcular tamanho da mão, tamanho do pé, tamanho do nariz, da cabeça, a cor, ombro. E a partir daí eu vou dizer quem é civilizado e quem não é. Quem está apto para o trabalho mental e quem não está. O Estado brasileiro se fundou a partir dessas teorias, o que a gente chama de teorias eugenistas. Então, uma teoria eugenista é o quê? É uma teoria baseada na genética, de que seria possível criar seres humanos melhorados a partir do embranquecimento das raças. Ou seja, eu vou deixar a nossa população mais branca porque ela vai ser mais civilizada. Essa foi a base da criação do Estado brasileiro. As teorias científicas do século XIX e século XX, no começo do século XX, elas pautaram a ideia de nação a partir disso, a partir de uma ciência que desenvolveu a ideia de raça, que diz que nós somos diferentes mesmo. Então, é o que a gente chama de racismo científico. Então, a gente tem a teoria eugenista, dizendo que, pegando a ideia ali da biologia, de que nós somos diferentes, mas mais do que diferentes, nós somos desiguais. Nós estamos em patamares evolutivos diferentes. E é lógico, quem está aqui em cima, branco, homem, europeu. Quem está aqui embaixo, as mulheres, os indígenas, os negros, os asiáticos, os índios, o outro. E aí, essa forma então de ver o mundo é como a gente chama de racismo científico. Por quê? Como que essa teoria está baseada? O racismo científico é o quê? É uma forma de usar a ciência para classificar, julgar e justificar as supostas diferenças evolutivas entre os povos. Então, os evolucionistas acreditavam nisso. Acreditavam que os povos descobertos fora da Europa, eles eram diferentes. Mais do que isso, eles eram desiguais. Eles estavam em situações evolutivas inferiores que da Europa. A antropologia começa a questionar esses evolucionistas e fala, peraí, como assim? Como assim que um povo é inferior ao seu, sendo que você não ouviu o que ele tem a nos dizer? Você não ouviu a forma como ele come, a forma como ele anda, a forma como ele se veste, a forma como ele dorme, a forma como ele constrói relações familiares, relações de amizade. Você chegou lá e viu como eles são, mas você não ouviu eles. Então os antropólogos começam a questionar esses evolucionistas. Mas até então, a gente não tinha uma disciplina para pensar o diferente, os povos diferentes da Europa. E
foi utilizado então a biologia para justificar essas diferenças. Por que esses povos são diferentes? É porque eles são inferiores a nós. Olha, nós já fomos primitivos que nem eles. Né? Nós já fomos primitivos que nem eles. Agora nós evoluímos e tem a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Né? Essa é uma forma muito pejorativa, muito racista, muito ruim de ver, de entender a humanidade. Por quê? Porque eu não estou entendendo a humanidade. Eu estou justificando uma forma de dominação. Eu estou justificando o processo de colonização. Tá? Então tenham isso na cabeça de vocês. Essas ideias não surgiram à toa. Os naturalistas que vieram para o Brasil estudar o Brasil não surgiram à toa. Não pegaram essas teorias da evolução e trouxeram para estudar a sociedade ameríndia que estava aqui na Europa, na América. Tá? Eles fizeram isso porque, imagina, se nós somos o ápice da civilização, como a gente justifica o saque, todo o saque que a gente teve da Europa? Como a gente justifica o processo de escravidão do povo negro africano? Fica aí uma dúvida, né? Como é que eu vou dizer que eu sou o apogeu da civilização se eu saqueei todo um continente? Mas é porque eles eram inferiores. Né? Eu fui levar a civilização para eles. Eu vou mostrar como que funciona. Eu vou levar a minha branquitude para eles, para deixar eles mais brancos. Esse é um erro histórico, mas é um erro que, percebam, ele não foi feito sem querer. Ele foi pensado extremamente durante séculos para isso, tá? Para que essa forma de dominação perpetuasse, tá? Então, olha só essa imagem que eu já mostrei na outra videoaula. A Lilia Schwartz comentou com vocês, né? Chama Redenção de Khan. O que a gente pode ver aí? Vamos lembrar um pouco dela. Tá no livro de vocês. A gente tem aí, ela parece muito simples, né? Uma imagem muito simples, muito didática, parece uma imagem muito banal, mas ela está representando esses estágios evolutivos, né? Desse embranquecimento da população brasileira. A gente tem essa senhora muito negra, a filha dela, né, mais clara, de pele mais clara, mais branca, e a gente tem esse bebê bem branco, né? Perceba como esses estágios evolutivos estão sendo tratados. A Lilia Schwartz ainda chamou a atenção, né, que atrás das costas, né, que está trazendo, né, que está carregando esse português é a casa, a moradia, né, o concreto. E essa senhora que tem atrás dela, né, bem próximo, é a natureza, né, essa palmeira, uma palmeira, né, a natureza, aquilo que é do selvagem, né. Tá vendo como essa imagem é cheia de simbolismo? E se a gente só olha pela primeira vez, a gente fala, bom, a gente sabe disso por quê? Porque o Modesto Brocoz disse isso várias vezes. Né? Essa tela chama Redenção de Khan, não é à toa. Né? Então, a gente está vendo a partir dessa tela o quê? Aquilo que a gente chama de evolucionismo social. Né? E que isso significa? Significa que a sociedade humana, é uma ideia, uma teoria, de que a sociedade humana se desenvolve em estágios sucessivos e obrigatórios. A gente não usa mais essa teoria, por favor, não usem. Jamais. É uma teoria extremamente racista. Né? Ela inventou a ideia de raça e junto com essa invenção de raça, ela inventou que existem raças inferiores. Tá? Essa ideia de estágios, né, evolutivos, lá que Darwin começa a falar sobre isso, né? Essas pessoas que estão analisando o Brasil, tentando entender o que é o Brasil, o que é a África, colocam, né, nesse patamar a gente numa posição muito inferior do que a Europa, do que é produzido na Europa. Então não é à toa que a gente acha que o que é produzido na Europa é muito superior, que a gente quer viajar para a Europa. Eu quero muito ir para a Europa, para os países ricos, para os países brancos, a gente quer, né? Tem toda essa ideia. Por quê? Porque a nossa nação foi fundada nessa ideia de embranquecimento e como se a população branca fosse superior à negra. Como se a população europeia fosse superior à ameríndia, à população da América, da África. Tá? Então, pensar a partir dos evolucionistas é pensar a sociedade ou social em estágios evolutivos e obrigatórios. Eu não posso pular um estágio. Né? Eu tenho que passar por todos eles para chegar na civilização que é a Europa, né? Que foi quem fez, né, essa teoria
para justificar os processos de colonização, tá? Então, gente, raça, o conceito de raça, ele foi inventado. O conceito de raça não foi feito para os seres humanos, nós humanos. Foi feito para outras espécies, para comparar um humano com uma planta, por exemplo. Mas comparar humano com humano, isso não somos de raças diferentes, tá? Então, gostaria de lembrar vocês, né, esses dois conceitos da antropologia importantes, que é o racismo científico e o evolucionismo social. Racismo científico, usar a ciência para classificar, julgar e justificar supostas diferenças evolutivas entre os povos, tá? E evolucionismo social, a sociedade humana se desenvolve em estágios sucessivos e obrigatórios. Não se esqueçam desses dois conceitos, assim como a gente viu alteridade e etnocentrismo na aula passada, né, que eu fiz na videoaula passada, né? Etnocentrismo é eu achar que o outro é inferior a mim e que a minha cultura é melhor, né? E alteridade é o olhar o outro não pela diferença, né? Não pela desigualdade, mas pela diferença. Tá, você é diferente de mim, ok. Né? A alteridade prega isso, e não tipo, você é inferior a mim, é muito diferente. Tá? Então a antropologia vem criticar esses evolucionistas, ela vem criticar e falar, a gente não pode analisar um povo a partir da biologia. A cor de uma pessoa não diz o destino social dela. Né? O tamanho do meu pé, o tamanho da minha cabeça, o tamanho da minha mão não vai dizer se eu sou mais inteligente ou menos inteligente, se eu sou apto a estudar ou não. Tá? Isso é um erro e foi muito usado pela Europa para justificar isso. Tá? Os povos que estavam aqui nem pensavam nisso, mas a Europa pensava nisso e usou isso para justificar e colocou na nossa história. A história da África, a história do Ocidente, vamos pensar assim, é a história de pensar em estágios evolutivos aí, sucessivos e obrigatórios. Tá? Então, a antropologia vem para questionar nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, dessa evolução humana, né? Será que, né? Quem somos nós, né? Será que nós somos de raças diferentes, né? A antropologia vem para criticar e para pensar, calma, peraí, como que está isso funcionando, tá? Então, na próxima videoaula, que vocês vão assistir agora em seguida, que eu peço para vocês assistirem em seguida, a gente vai discutir, então, quem são os antropólogos, quem são essas pessoas que vão criticar os evolucionistas, né? Esses evolucionistas sociais, que vêm social a partir das teorias de evolução, de estágios, de diferença, de hierarquização, de que um outro é inferior e superior. Tá? Então, obrigado por me assistir e até a próxima videoaula.